Você já percebeu como às vezes prefere se afastar de alguém ou alimentar uma briga só para não dar o braço a torcer e admitir que errou? Olá, eu sou a Cláudia Soares e hoje estou aqui para falar sobre o quinto vídeo da nossa série As 7 Camadas do Ego. Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre desarmar essa camada do orgulho e da autoimportância. É aqui que o ego se veste de arrogância para esconder uma insegurança profunda. Ele às vezes vai fazer você se sentir especial, indispensável ou injustifica, o tempo todo ali, injustificada o tempo todo, transformando qualquer crítica em uma guerra interna. O orgulho endurece a alma, ele impede o perdão e se afasta completamente da humildade e da pureza com a qual nós nascemos. Então, se você quiser entender mais sobre essa armadura e como ela pode até destruir suas relações, fique comigo até o final do vídeo. E para você que quer saber mais sobre quem é você, eu tenho um e-book aqui no link, onde você pode adquirir o e-book Quem Sou Eu, no qual você vai aprender um pouco sobre você, saber como que tudo se forma, como o ego se forma em nossa vida e como nós temos que lançar fora a barreira do ego, porque a cada barreira que nós vencemos aqui, você vai perceber que você é perfeito, você é completo, você é divino, e que tudo isso nada mais é do que o ego, tentando o tempo todo trazer muito caos para a sua vida e deixando você, às vezes, numa situação na qual não é isso que você quer. Você veio aqui para viver a vida de uma maneira maravilhosa, divina, sem realmente estar de confusão com ninguém, porque é para isso que nós estamos aqui, para viver no amor, viver realmente em plenitude. E hoje, então, falando sobre a camada do ego, que é a quinta camada, orgulho e autoimportância. E é chamada aqui, a hipertrofia do eu, seria aí um ego inflado, que muitas vezes a pessoa tem um ego tão inflado, ela não baixa para ninguém. O orgulho é tão grande, atinge um ápice assim de rigidez imenso. E a pessoa não se baixa para ninguém, ela não se curva. E isso é chamado de orgulho. E essa autoimportância que a pessoa dá, ela está sempre inflada, então o indivíduo não consegue encarar os eventos do mundo sem uma afronta direta com as pessoas que estão ali validando ela. Então eu diria para você que o orgulho, ele é uma camada do ego que é muito perigoso. Nós temos que realmente tomar cuidado com isso, Não dá para a gente viver sempre com essa máscara e sempre trazendo confusão para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão com a gente, porque para que isso, As pessoas elas vão estar sempre, as pessoas que são muito orgulhosas, elas têm aquela necessidade de dizer: quem ousa falar desse jeito comigo? Quem ousa falar desse jeito? Quem é essa pessoa para me falar isso? E é triste, porque na realidade, quem é o outro realmente? Para que dar tanta, energia para algo que o outro fala? E isso tudo é um ego ferido, Ele se fecha e fica bradando, para dentro de si, dizendo: quem estão achando, estão falando com quem? Quando na verdade você tem que largar tudo isso, porque dar realmente vazão para tudo isso, ficar se importando com isso e achando realmente que é mais importante que os outros, que realmente eu sou muito mais importante, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, e sempre tentando mostrar para os outros o que tem ou o que é, isso é orgulho, é uma autoimportância que a pessoa dá a si mesmo que chega a endurecer a mente. Tem pessoas que são tão orgulhosas, de tudo e daquilo que tem, que elas não conseguem nem sequer, às vezes, cumprimentar o zelador do prédio, porque acha que o zelador não é gente, Tem pessoas que têm isso, infelizmente, nós sabemos que algumas pessoas, elas têm um orgulho tão imponente que elas não cumprimentam qualquer pessoa, porque para elas, não é ser humano. Então eu diria para você que se você tem a tendência a ter esse orgulho inflado, essa coisa realmente de achar que é melhor que o outro, isso é o teu ego. Isso é uma máscara do ego e ela precisa ser também extinta, porque enquanto você estiver usando essa máscara, as pessoas não chegam próximo, as pessoas realmente elas te validam às vezes,
Não porque amam você, mas porque às vezes é porque é necessário para não ter confusão com você, e não porque realmente é por amor. Então eu diria para você que ter orgulho e ficar o tempo todo se achando muito importante causa muito mal-estar a quem vive com você, a quem está perto, às pessoas que trabalham contigo. Então isso, para que isso? Para que ficar realmente o tempo todo fazendo isso? Porque isso vai te acarretar tantas dores, porque, querendo ou não, o orgulho, ele tira uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano tem, que é perdão, né? De realmente pedir perdão. Pessoas orgulhosas não conseguem pedir perdão de jeito nenhum. Elas podem estar erradas o máximo que foi, elas não pedem perdão. Não têm autorresponsabilidade. A maioria das pessoas orgulhosas, elas não conseguem perceber quando elas erram, elas acham que não é elas, que foi os outros. Então, o orgulho é uma máscara muito forte que o ego coloca no ser humano para realmente impedir que o ser humano evolua e consiga perceber que dentro deste corpo aqui habita uma alma. Ele tenta aprisionar a alma no orgulho. E o orgulho, a gente sabe que é uma das coisas que fez, né, um ser aí perder realmente a sua, né, divindade. Então eu diria para você que ter orgulho e viver realmente sempre, né, com aquela pose de nariz empinado, pode estar realmente destruindo aí de você ter uma vida maravilhosa, legal, das pessoas realmente amarem você pelo que realmente você é e não pelo que você tem. Porque tem pessoas que não conseguem compreender, mas às vezes elas são só usadas pelo que elas têm, não pelos que elas são. E aí o orgulho impede elas de perceber isso também. Então elas utilizam daquilo que elas têm, né? São orgulhosas realmente, sabem que têm, então elas esfregam realmente para os outros o que tem, e daí as pessoas vão usando elas, né? Então, na verdade, ela acaba sendo uma pessoa na qual ela vai sendo usada. E também vai usando os outros também. Eu diria para você que isso é uma destruição, né, da humildade intelectual e impossibilita muito a prática do perdão e da autocorreção. Então eu diria para você que livre-se do orgulho. Livre-se realmente dessa autoimportância que você dá a si mesmo, achando que tudo gira em torno de você. Existem pessoas que acham que tudo gira em torno delas. Só elas têm problemas, só elas que precisam das coisas, só elas que tem que, realmente todo mundo tem que parar por causa delas, e isso é realmente uma forma de controle e de orgulho de achar que todo mundo tem que fazer o que elas querem. Eu diria para você que não é fácil realmente viver com pessoas orgulhosas ou estar com pessoas orgulhosas, principalmente se você é mais humilde, então, porque você vai sentir, né, a mudança de frequência dessas pessoas, porque é o tempo todo, né, se auto, né, aprovando de que elas são melhores do que os outros. Então existe aí um orgulho às vezes camuflado, da qual elas pensam que são realmente melhores por causa das coisas que às vezes elas têm. E, claro, algumas nem têm e conseguem ainda ser orgulhosas também. Tem pessoas que não têm nada e ainda conseguem ter um orgulho inflado aí de que não se dobra, não perdoa ninguém, não perdoa nada, não quer saber, vive sempre para si mesmo, um egoísmo, que daí esse viver sempre aqui para si mesmo não é para poder viver uma vida feliz e grata, é para ficar realmente sendo aquela pessoa ingrata. Ela se coloca como ela sendo a principal, como só existisse ela na face da terra, e aí ela faz todo mundo, né, basicamente ter que quase se ajoelhar, né? Então eu diria para você que o orgulho aqui é uma camada que nós temos que realmente tirar de nós. O ego, ele tem que realmente ser dissolvido, porque é a única forma de você realmente ser feliz por completo. Porque essas máscaras, elas estão atrapalhando o ser humano de viver uma vida feliz, de viver uma vida grata, uma vida plena. E o orgulho e essa sensação aí de que é sempre melhor que os outros, são situações que, quem sabe, você viveu na infância, na qual percebeu-se também na tua família que havia esses conflitos, e você vai levando isso adiante, porque você viu isso às vezes, né, naquelas pessoas que te cuidaram, que cuidaram de você, e aí você acaba ficando um espelho do outro ser, e aí você vai levando adiante todo esse orgulho e toda essa autoimportância que você dá a si mesmo, só que daí nesse caso você está ferindo muitas vezes outras pessoas, porque eu diria que
uma das coisas mais, assim, né, triste que tem é quando realmente já desde criança a criança vem, né, num orgulho muito forte, eu sou melhor, eu tiro as melhores notas porque eu sou melhor que tu, né, na coisa da comparação e já jogando às vezes para os coleguinhas de que é melhor só porque, ou porque joga melhor, ou porque tira nota melhor. Aí começa já essa questão do orgulho. E aí começa realmente, né, se a pessoa não tiver alguém que esteja sempre guiando a criança, ela fica num orgulho muito grande. Só que também tem um porém. Quando a queda vem pesada, porque a pessoa também vai sentir quando a queda acontecer. Em algum momento a pessoa vai ter uma queda, e aí eu não sei se ela vai aguentar, às vezes, perceber que às vezes, né, o orgulho fez ela ficar longe de tudo, longe de todos, e que as pessoas realmente acabam blindando, né, de ficar próximo de pessoas assim, e eu não sei daí como será para ela depois sair dessa máscara aí e se guiar, né, para o caminho realmente, entendendo que não vale a pena viver no orgulho. E eu diria para você que todos nós, né, às vezes em algum momento podemos ser acometidos de alguma máscara dessa, porque às vezes é ensinado para a gente na infância, às vezes é ensinado para que a gente deve ter um pouco mais de orgulho de si mesmo, mas a gente tudo é com dosagem de não ser pessoas realmente que chegam a ser realmente até tóxicas, né, de ter um orgulho tão grande que chega a esfregar, né, como dizem, na cara um do outro aquilo que tem ou aquilo que faz. E isso é bastante comum, principalmente, né, quando a pessoa está ali na fase adulta, onde ela às vezes aprendeu com alguém. Porque eu diria para você que todos nós fomos um bebezinho lindo e maravilhoso, inocente, puro e pleno. E aí, um belo dia nos tornamos adultos e às vezes cheios de máscaras. E com quem nós aprendemos? Aprendemos com alguém. É claro que a nossa família aprendeu também com a família deles. E isso é ancestral. Todo mundo aprendeu com alguém, só que tem um porém. Chega um momento em que alguém da família tem que quebrar tudo isso e realmente retirar essas máscaras. Não dá pra gente viver sempre, só porque a minha família foi assim, eu vou viver assim também. A gente tem que sempre fazer essa análise, não é porque a minha família é cheia de orgulho, a minha família é cheia de máscaras, né, do ego, que eu vou ser também. Não, eu posso me libertar disso tudo porque isso não faz parte do meu ser divino. Eu não posso nunca esquecer que eu sou um ser divino vivendo aqui. Então, quando a gente não esquece isso, de que nós somos divinos vivendo esta vida terrena, a gente começa a largar essas máscaras e deixar para lá. Porque não vale a pena ficar levando adiante aquilo que realmente pode vir a destruir mais tarde a minha vida, de ter uma vida feliz com alguém, feliz com as pessoas que estão ao meu redor, feliz realmente com as pessoas que trabalham comigo ou que vivem comigo. Então, eu diria para você que se você sente que existe, né, um orgulho meio forte dentro de você, na qual você não perdoa as coisas que as pessoas fazem para você, na qual você realmente não consegue, às vezes, fica sempre com o teu ego ferido quando alguém te fala alguma coisa, então tome cuidado, livre-se disso. Isso é o ego tentando realmente enganar você. E aqui eu estou querendo fazer o quê? Fazendo você entender que nós podemos dissolver o ego e viver somente em essência, que é aquilo que nós viemos fazer, viver a essência divina neste plano terreno. E claro, nós temos ainda aí mais uns 2 vídeos pela frente. Eu te vejo no próximo vídeo e gratidão. Eu vou voar mais alto que o medo, mais alto que a dor.